Seja muito bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra para ativar a fé no seu coração, para um tempo de oração com você, um tempo de busca. Muito bom estar com você aqui. É sempre muito bom estar com você aqui todas as manhãs, começando o nosso dia da melhor maneira, em nome daquele que nos amou, acima de todas as coisas, Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Bom dia, família, bom dia, bom dia. Vai dando um bom dia aí. Eu sei que hoje você acordou animado, debaixo da graça de Deus aí, animado para viver esse dia. E hoje você vai experimentar milagres. Hoje eu declaro pela fé, será o melhor dia da sua vida, em nome de Jesus. Pastor Bruno, aí do Rio de Janeiro. Ô pastor, bom dia. Que bom que você está dando uma passadinha aqui. Uma alegria ter o Senhor com a gente. Que Deus te abençoe, pastor. Bom dia. Vamos ver quem mais está aqui. Vai dando um bom dia aí. Deixa eu ver você aqui, deixa eu ver quem que está aqui com a gente. A Aline, bom dia Aline. Bom dia mãe, bom dia pai, está aqui também. Bom dia Ivani, bom dia Regina, bom dia Marlene, Kelly, bom dia Rosimere, bom dia Leir, bom dia Mateus, bom dia Dona Inês, Eliane, bom dia Gabi, bom dia Andréia. Um bom dia, a paz do Senhor, a graça e a paz. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Bia Júnior, bom dia. Bom dia, Silmara. Quanta gente. Nossa, eu estou pensando aqui, quanta gente boa numa live só, hein? Quanta gente boa numa live só. Olha, hoje é o melhor dia da nossa vida, em nome de Jesus. Hoje vai ser talvez a live mais importante, nosso devocional mais importante que nós já tivemos. É o que Deus tem para nós hoje. Um alimento fresco para nós. A graça de Deus sendo liberada sobre as nossas vidas. Bom dia, Adriana de Céu Azul. Deus te abençoe, Adriana, em nome de Jesus. Bom dia, Lu. Ali no hospital com o Arthurzinho, que Deus te abençoe o Arthurzinho também, em nome de Jesus. Bom, quero pedir para você, estamos aqui com 70 acessos ao vivo, e eu quero pedir para você uma gentileza, tá bom, seu Durvalino? Bom dia, seu Durvalino. Quero pedir para você uma gentileza, você também está aí pelo YouTube assistindo, talvez aí na hora do almoço, durante o dia, quero pedir para você essa gentileza também. Você vai compartilhar agora esse devocional e você vai escrever aqui nos comentários Jesus. Então você vai vir aqui, você vai compartilhar pelo menos aí com 10 pessoas, vai mandar num grupo do WhatsApp, você vai compartilhar esse devocional e assim que você compartilhar, como um sinal de que você fez, que eu não estou vendo, mas Deus está vendo. Aí você escreve aqui nos comentários aí, Jesus. Tá bom, queridos? É brincadeira, né? Estou brincando com vocês. Compartilha, escreve aí nos comentários, Jesus. Vamos estar abençoando outras pessoas. Hoje, o último dia do mês de julho. Hoje, o nosso último dia aí estudando Provérbios. Vamos terminar com o capítulo 31. E vamos abençoar a vida de vocês com a palavra, amém? Prepara aí capítulo 31 de Provérbios, versículo 8 e versículo 9. Vai ser a nossa leitura de hoje. Nosso tema é Seja uma Voz. Como nós falamos isso, eu e minha esposa falamos isso toda hora. Seja uma voz, talvez uma das mensagens que nós mais compartilhamos. E aí essa mensagem está em Provérbios 31, do versículo 8 ao 9. Então preparado? Nós vamos orar, vamos fazer uma oração.
Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, está nas Tuas mãos agora as nossas vidas. Está nas Tuas mãos, Senhor, nossa família. Senhor, nós consagramos tudo a Ti. A Ti pertence, Senhor Deus, todas as coisas. O Senhor é o Criador de todas as coisas, nosso Senhor, nosso Pai. Espírito Santo, ministra o coração dos Teus filhos de uma maneira pessoal, Senhor, da maneira que eles precisam receber essa mensagem. O Senhor que conhece o nosso coração, faz um milagre em nós, Pai. Faz um milagre através de nós. Em nome de Jesus, eu quero abençoar o dia dos Teus filhos. Que a Tua presença venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Provérbios 31, versículo 8 e 9 diz assim: Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Essa palavra nos desafia a ser uma voz. Essa palavra nos desafia a ser uma voz, não uma voz partidária, mas uma voz do reino de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para você, meu querido. Essa conversa de igualdade social por parte da política, isso tudo é conversa fiada para ter o seu voto e o meu voto. No entanto, igualdade, como o Senhor gostaria que nós cuidássemos uns dos outros, amássemos, servíssemos uns aos outros, que nós ajudássemos aqueles que estão em momentos difíceis, isso só acontece no reino de Deus. No reino de Deus, eu vou dar um exemplo para você. Na igreja, você tem lá, vou dar um exemplo da minha igreja local, mas eu ando por várias igrejas e essa é a realidade que eu vejo. Eu vejo um médico sentado do lado de um pedreiro. Eu vejo uma pessoa que ajuda no lar, limpando uma casa, sentado do lado de uma doutora, de uma juíza, de um advogado. Ou seja, pessoas de mundos diferentes, compartilhando a fé em amor. Eu vejo pessoas que têm, de repente, cargos, pessoas que são pessoas poderosas na terra, pessoas que estão lá na ponteira da sociedade, limpando um chão, arrumando uma coisa, fazendo um serviço na igreja. Isso aí, meu querido, é fruto da ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Então, somente através do Espírito Santo. E a igreja é o único lugar onde as pessoas praticam isso. O único lugar. Praticam de coração. Tá? Praticam de coração. Um servindo, ajudando o outro. E assim, essa é a realidade. Tenho certeza, essa é a realidade das nossas comunidades de fé. Pessoas que estão ali servindo uns aos outros, amando uns aos outros de verdade. De verdade, não porque carrega uma bandeira de um partido, não. De verdade. Então é por isso que quando tem uma fala, às vezes de um político que tem esse viés aqui em falar de ajudar as pessoas, se parece com o cristianismo, mas nem tudo que parece é. Só se parece na fala, mas na essência é totalmente diferente. Na essência é totalmente diferente. Então, não se iluda com o discurso partidário. Eu preciso fazer essa pontuação antes de falar sobre isso com você. A Bíblia está dizendo: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja um defensor de todos os desamparados. Queridos, isso é papel da igreja, isso não é papel de um partido político, isso é papel da igreja fazer a diferença.
Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes. Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes. São atitudes que Deus faz acepção. Essa questão de separação racial, na igreja isso não existe, porque na igreja você tem lá um negro sentado do lado de um branco sentado do lado de um japonês. Isso não existe. Nós fazemos sim separação de atitude. Separação de atitude, que tem a ver com o caráter, dizer isso não é correto, isso é pecado, tem que mudar. Um homem fazer isso com a sua família, isso é pecado, tem que mudar. Uma mulher fazer isso com a sua família é pecado, tem que mudar. Alguém fazer isso consigo mesmo ou em direção a Deus, isso é pecado, tem que mudar. Ser uma voz. Aqui nesse lugar, talvez você não está percebendo, mas todos os dias eu estou aqui ensinando, discipulando você a ser uma voz, a ser um cristão que faça a diferença. Eu tenho a oportunidade de sentar junto com você ao redor da mesa com Jesus todos os dias, compartilhando o amor de Deus, compartilhando a palavra de Deus e desafiando você a sair da zona de conforto e ir para a zona de confronto. Talvez essa é a mensagem da nossa vida. Erga a voz. Erga a voz. Aquele livrinho, eu não estou com ele aqui, o nosso livro de criança, Eu Sou Uma Voz. É um livro pensando nas escolas. E na contracapa, se você tem um aí, na contracapa, você vai ver escrito, sem citação bíblica, porque é um livro que vai entrar dentro da escola, mas com conteúdo bíblico. Você vai ver escrito: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Está lá. Está lá atrás, na contracapa, a palavra de Deus acessando lugares onde deve acessar. Aonde foi sua dor, se levante como uma voz, para que você defenda pessoas que talvez estão passando risco ou sofrendo a situação que você está sofrendo. A sua cura muitas vezes está ligada à sua atitude. A sua cura está ligada à sua atitude. Então, você enfrentou um tempo difícil, não haja com raiva, com ira, se levante como uma voz profética nesse tempo. Você sofreu danos na sua infância, se levante como uma voz profética nesse tempo, proteja as crianças. O seu casamento foi um fracasso, então se levante agora como uma voz profética e lute por casamentos que sejam um sucesso. Você enfrentou um problema terrível na sua vida, seja qual for, se levante como uma voz. Se levantar como uma voz é uma posição de liderança. Ser uma voz é se posicionar num lugar de liderança. Quantas vezes nós já quisemos desistir? Quantas vezes que você já quis desistir? Agora Deus está te chamando. Escreve aqui, nos comentários assim, liderar. Deus está te chamando para liderar. E ser uma voz não é ocupar uma posição, é agir por um propósito. E esse propósito é de fazer a diferença na nossa geração. Fazer a diferença e lutar contra a indiferença. Não acredite nas falácias por aí. Vá para a palavra e acredite no que Deus diz ao seu respeito. Deus está te chamando para fazer a diferença. Não tem como fazer a diferença sem liderar. Não tem como ser uma voz sem liderar. Você é uma voz para esse tempo.
Esse devocional está buscando levantar você como um líder aí na sua cidade, na sua casa, na sua família, na igreja local, para você servir o reino de Deus, ganhar vidas para Jesus, ocupar as ruas, as praças, as escolas, a nossa cidade com a palavra de Deus. Para de terceirizar isso para outras pessoas. Você não é um eco. Eu vou dizer algo para você. Receba o que eu estou dizendo para você. Receba no teu coração o que eu estou dizendo. Mas quando você for dizer, não precisa dizer assim: o pastor Fernando falou. Se levante como uma voz e não como um eco. Você não precisa ser o meu eco ou o eco de alguém. Você precisa ser uma voz para esse tempo. Se levante, tome posicionamento na sua vida. Aceite, receba, restaure o chamado que Deus tem para você, o ministério que Ele tem para você, o propósito que Ele tem para você. Pare de enterrar o seu talento. Pare de acreditar nas mentiras que o diabo falou a seu respeito, dizendo para você: você não consegue, você não é capaz, você não tem autoridade para isso, você não tem moral para isso. Não acredite nas mentiras do diabo para a sua vida. Mas se levante: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Se apresente a Deus: Senhor, meus lábios são impuros. Eu habito no meio de povo, de pessoas impuras. Como Isaías, estou citando Isaías. O Senhor vai vir e vai tocar você como uma brasa viva do altar. Queridos, nós precisamos se levantar. A igreja precisa se levantar. Ou na sua cidade falta pessoas posicionadas. Na igreja local onde você congrega falta pessoas posicionadas. Às vezes tem pessoas que estão só brigando por uma posição na igreja. Eu queria fazer o que o outro está fazendo. Por que você não faz o que ninguém está fazendo então? Eu queria, em vez de colaborar, as pessoas querem se separar. É uma briga de ego. Pastor, o que você mais faz no pastoreio? Uma das coisas, não é a única, mas uma das coisas que o pastor mais administra é briga de ego. Como eu falo isso com tristeza para você? E quem está brigando pelo ego nunca admite. É igual o alcoólatra que você pergunta, fala para ele assim: você é um alcoólatra, você precisa de ajuda. Ele fala: eu bebo, mas eu paro quando eu quero. Entendeu? Não tem jeito, querido. Se não houver humildade, arrependimento, não tem jeito. Então se levante. Se levante. Faça a diferença. Não queira ocupar o lugar do outro, mas colabore com o outro. A missão não é minha, não é sua, a missão é nossa. Nós precisamos celebrar as vitórias que estão sendo realizadas por outras pessoas e precisamos também colaborar. E Deus é aquele que te coloca nos lugares que Ele quer que você esteja. Peça para Ele: Senhor, aonde, o que, quando, como. E Deus vai te dizer: quero você ali. Mas você às vezes diz: não, eu queria estar lá. Eu não queria estar ali, eu queria estar lá. Irmão, se levante. Seja uma voz de quem não tem voz. Eu sempre digo assim, quando eu vou compartilhar, às vezes, sobre liderança na igreja, eu sempre digo assim: às vezes você fala: o que eu tenho, o que eu poderia fazer? Nossa, um exemplo aqui para as mulheres. Sabe o que você poderia fazer? Escolhe um adolescente, uma família, olha com carinho para essa família e comece a ensinar a palavra para ela. Ganhe uma vida para Jesus. Ajude essa pessoa. Leve uma criança, os vizinhos, junto 3, 4 crianças, com respeito, com cuidados que devem se ter hoje em dia. Leve para a igreja, ensine a palavra.
Abra um pequeno grupo na sua casa, compartilhando o Evangelho. Queridos, quem que não pode fazer isso? Que cristão que não pode fazer isso? Que cristão que não pode fazer algo tão simples assim, como chamar um amigo para tomar um café e compartilhar o amor de Deus? Olha, eu te trouxe aqui hoje porque eu quero compartilhar um testemunho com você. Eu preciso dizer para você o que e quem Jesus é na minha vida. Quem Jesus é na minha vida. Isso é ser uma voz. Nós precisamos de pequenas iniciativas assim, mas muitas pequenas iniciativas assim. E aí eu quero terminar dizendo para você, imagine comigo, família 659, imagine comigo, se todos os cristãos agissem assim. Se ao invés de preocupado com mais um evento que vai ter, mais um cantor famoso que vai vir, mais um congresso que vai acontecer, estivessem dedicados a ganhar uma vida para Cristo. Esse ano eu vou ganhar uma vida para Cristo. Eu vou levar o Evangelho para uma pessoa. Eu vou dedicar minha vida a levar uma vida para Cristo. Imagina só. Se você colocasse um pouco da sua força. E olha, eu olhando aqui para você, eu olhando aqui, percebendo você, que não ache não, que eu não vejo você, eu vejo suas fotinhas aqui, estou vendo as suas fotinhas aqui, eu olhando para você, em você tem um potencial tão grande. Sai desse furacão que você está vivendo, olha para fora e perceba quem Deus te chamou para ser. Perceba quem Deus te chamou para ser. Eduardo, bom dia, meu querido. Que bênção que você está em Curitiba. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Nós vamos orar. E aí eu quero perguntar para você, quem aqui quer ser uma voz? Diga assim, então vamos falar pela fé, assim, ó. Vamos escrever aqui, eu sou uma voz. Eu sou uma voz. A Márcia vai até as escolas, compartilha, né, sobre cura, perdão, para a vida das meninas, meninos. E uma das coisas que ela faz é tentar tirar aquelas pessoas do local de vítima e colocá-las no lugar de ser uma voz. Então, irmãos, eu sei que aqui há pessoas passando dores terríveis. Eu sei que aqui há pessoas passando momentos talvez os mais difíceis da vida. Eu sei que há pessoas enfrentando enfermidades que nos amedrontam. Mas eu vou te chamar para um lugar aonde a dor, a enfermidade, o trauma, a circunstância não pode te governar. O único que pode te governar é Jesus. Seja uma voz. Nós vamos agora se posicionar em oração. Nós vamos orar. Nós vamos orar, vamos clamar. Deus vem sobre nós, vai vir sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, para a glória dele. Para a glória dele. Em nome de Jesus. Vamos orar, meus queridos. Vamos orar nesse momento. Vamos consagrar o nosso coração, Senhor. Olha a Rosângela dizendo aqui, a minha vizinha humilde, mal sabe falar. Leva há anos todas as crianças para a igreja. Prática de anos. Praticamente todas as crianças e adolescentes na presença. Olha aqui, que bênção. Testemunho lindo. Glória a Deus. Oremos, queridos. Vamos orar. Vamos orar. Aonde foi a sua maior dor, será a sua maior vitória. Em nome de Jesus. É ali que você tem que se levantar. Se levante dentro da sua família. Se levante dentro da sua casa.
se levante dentro da sua igreja, se levante no seu local de trabalho, na sua cidade, em nome de Jesus. Pai, está em tuas mãos agora a vida dos teus filhos, filhas. Senhor, aqui estão centenas de vozes, centenas de pessoas que nasceram para fazer a diferença, centenas de pessoas que nasceram para exaltar e glorificar o nome do Senhor, centenas de pessoas, Pai, que se levantaram hoje, Senhor Deus, para ser levantado pelo Senhor como uma voz para esse tempo. Espírito Santo de Deus, tira os nossos olhos dos problemas, das circunstâncias e coloque o nosso olhar no Senhor. Espírito Santo de Deus, coloca sobre os nossos lábios um novo cântico, um cântico de louvor ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós entregamos nas tuas mãos o nosso coração, a nossa vida. Tudo pertence a ti, toda honra, toda glória seja dada a ti. Em nome de Jesus, que a tua bênção seja liberada agora sobre nós. Que a tua presença seja liberada sobre cada nome que está sendo citado aqui. A nossa família receba de restauração. Nossas finanças possa prosperar. Nós viemos a ter, Senhor Deus, abundância de recursos. Senhor Deus, causas que estão na justiça, nós queremos entregar nas tuas mãos. O Senhor é o justo juiz. Na justiça desse mundo a gente não confia, mas no Senhor a gente confia. Senhor, em nome de Jesus, entregamos o nosso coração a Ti. Toda honra, glória seja dada ao Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe o dia dos Teus filhos. Declaro um dia extraordinário. Declaro um dia repleto das bênçãos dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Tenha um ótimo dia. Amanhã, nosso último dia da semana aqui para o Devocional. Vai ser uma manhã de bênção, tá? Além de você vir, convida mais alguém para vir com você. Desperte vozes aí na sua cidade, entre os seus amigos e familiares. Que Deus nos abençoe. Amanhã a gente começa o mês de agosto. E o mês de agosto vem repleto de bênçãos, porque nós vamos ministrar sobre família. O mês de agosto será um mês onde nós vamos ministrar sobre família. Não perca.